Bem-vindos, exploradores da história, a mais uma jornada fascinante no Curiosidades Express. Hoje, embarcaremos numa exploração das maravilhas antigas e misteriosas, as pirâmides do Egito. Preparem-se para descobrir os segredos por trás dessas grandiosas estruturas que desafiam o tempo. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias curiosas. Comecemos nossa jornada desvendando a grandiosidade da construção das pirâmides. Com milhões de blocos de pedra, algumas pesando toneladas, os egípcios antigos ergueram essas estruturas monumentais, como a Grande Pirâmide de Quéops, que permanece como uma maravilha arquitetônica até os dias de hoje. Imaginem uma época em que não havia máquinas modernas. A construção das pirâmides foi realizada com técnicas engenhosas e mão de obra especializada. Os egípcios usavam rampas, guindastes primitivos e alavancas para movimentar os blocos colossais de pedra. Um dos aspectos mais intrigantes é o alinhamento preciso das pirâmides com os pontos cardeais. As pirâmides de Gizé estão quase perfeitamente alinhadas com os 4 pontos: norte, sul, leste e oeste. Além do alinhamento terrestre, há também um vínculo astronômico fascinante. Algumas teorias sugerem que as pirâmides foram projetadas não apenas para se alinhar com a Terra, mas também com certas constelações no céu noturno e possuíam propósitos esotéricos relacionados à vida após a morte. Uma conexão entre o divino e o terreno. Como os egípcios da antiguidade conseguiram essa precisão sem os instrumentos modernos que temos hoje? A matemática desempenhou um papel fundamental na construção das pirâmides. Os egípcios possuíam conhecimentos avançados de geometria, permitindo-lhes calcular ângulos, proporções e distâncias com notável precisão. Essas habilidades eram cruciais para garantir a simetria e estabilidade das estruturas. Agora, adentremos o reino das teorias controversas. Desde a intervenção alienígena até a suposta existência de tecnologias avançadas perdidas no tempo, as pirâmides têm sido alvo de especulações ousadas. Vamos explorar essas teorias e separar a ficção da realidade. Uma teoria clássica sugere que as pirâmides foram construídas por uma vasta força de trabalho de escravos. No entanto, essa ideia foi desafiada por evidências que apontam para uma sociedade mais complexa e especializada. Muitos se questionam se os egípcios antigos realmente utilizaram métodos tradicionais ou se havia algo mais sofisticado em jogo. Outra linha de pensamento sugere que os egípcios possuíam conhecimentos avançados ou até tecnologia perdida que lhes permitiam realizar façanhas aparentemente impossíveis para a época. Algumas teorias especulam sobre o uso de energias desconhecidas, ferramentas avançadas ou até mesmo a intervenção de seres extraterrestres para explicar a precisão e a magnitude das pirâmides. Os defensores da teoria alienígena apontam para alguns elementos intrigantes nas pirâmides que desafiam as explicações convencionais. Um dos principais pontos é a precisão extraordinária com a qual essas construções foram realizadas. Alegam que a tecnologia disponível na época não era suficiente para garantir tal perfeição arquitetônica, sugerindo a possibilidade de uma assistência externa. Além disso, algumas interpretações de hieróglifos e antigos textos egípcios são apresentadas como possíveis evidências de encontros com seres de outros mundos. Afirma-se que as descrições de deuses vindos dos céus podem ser uma referência a visitantes extraterrestres que influenciaram não apenas a construção das pirâmides, mas também a cultura e a religião egípcias. Contudo, é importante notar que essa teoria é altamente controversa e muitos acadêmicos a rejeitam devido à falta de evidências concretas. A comunidade científica tende a favorecer explicações mais terrenas, destacando as habilidades e a engenhosidade dos antigos egípcios. A teoria alienígena permanece como uma das hipóteses mais especulativas e emocionantes, mas sua validade continua a ser objeto de debates e discussões apaixonadas. As pirâmides guardam segredos em seus túneis e câmaras internas. Vamos nos aventurar pelos corredores estreitos, passagens secretas e câmaras funerárias
que revelam a complexidade dos propósitos originais dessas estruturas. Os túneis e câmaras internas das pirâmides do Egito representam um intrincado sistema de passagens e espaços ocultos, desafiando nossa compreensão da engenharia antiga. A disposição complexa desses corredores revela uma atenção meticulosa nos detalhes na concepção das pirâmides, sugerindo uma sofisticação arquitetônica que continua a intrigar arqueólogos e historiadores. Ao adentrar as câmaras internas, como a famosa Câmara do Rei, na Grande Pirâmide de Quéops, somos confrontados com a magnitude e precisão dos espaços. A simetria das câmaras e a qualidade arquitetônica indicam uma habilidade técnica avançada, enquanto as inscrições e símbolos presentes acrescentam um aspecto espiritual e místico à estrutura. Cada câmara carrega consigo sua própria narrativa, contribuindo para o mistério envolvente que permeia as pirâmides. Apesar dos avanços tecnológicos e estudos contínuos, as razões precisas para a construção desses túneis e câmaras internas permanecem objeto de debate. Cada descoberta arqueológica e análise contribui para a complexa tapeçaria de conhecimento que estamos desvendando sobre as pirâmides do Egito. Esses intrincados espaços continuam a desafiar nossas expectativas e a nos instigar a explorar ainda mais as maravilhas da antiguidade. A decifração dos hieróglifos egípcios abriu um portal para compreendermos os propósitos das pirâmides. Os sarcófagos revelam detalhes sobre rituais funerários e crenças na vida após a morte. Viajaremos pelos símbolos e inscrições que contam histórias antigas. Os hieróglifos egípcios, sistema de escrita que combina logogramas e caracteres fonéticos, desempenharam um papel vital na comunicação e preservação do conhecimento na antiga civilização egípcia. Essa forma complexa de escrita era frequentemente inscrita em monumentos, templos e túmulos, proporcionando uma rica fonte de informações sobre a vida cotidiana, crenças religiosas e eventos históricos. Os hieróglifos eram uma linguagem visual única que transcende o tempo, permitindo-nos decifrar e compreender a rica herança cultural deixada pelos egípcios. Os sarcófagos, ou caixões funerários, eram elementos essenciais nos rituais de sepultamento egípcios. Projetados para abrigar o corpo mumificado do falecido, esses elaborados recipientes eram frequentemente esculpidos em pedra ou madeira e decorados com inscrições religiosas, fórmulas mágicas e imagens simbólicas. Além de servirem como uma forma de proteção para o corpo após a morte, os sarcófagos eram uma expressão artística da crença egípcia na vida após a morte, muitas vezes representando divindades e acompanhados por textos que guiariam o espírito do falecido em sua jornada para o além-túmulo. A combinação de hieróglifos e sarcófagos desvenda uma parte significativa da cosmovisão egípcia. Os textos gravados nos sarcófagos eram frequentemente tirados de textos religiosos, como o Livro dos Mortos, delineando o caminho da alma na vida após a morte. A fusão de escrita e arte funerária não apenas preserva a história egípcia, mas também oferece um vislumbre das crenças profundas que guiaram essa civilização por milênios. Preparem-se para as descobertas mais recentes. Arqueólogos modernos continuam a desvendar mistérios nas proximidades das pirâmides. Desde cidades subterrâneas até artefatos incríveis, as escavações revelam mais sobre a civilização egípcia antiga. Em recentes expedições arqueológicas nas proximidades das pirâmides do Egito, pesquisadores desvendaram uma cidade subterrânea, lançando luz sobre uma parte pouco conhecida da história egípcia. Batizada de Rise of Aten, a cidade remonta ao reinado de Amenhotep III, datando de mais de 3.400 anos. Esta cidade antiga foi descoberta em setembro de 2020 nas proximidades de Luxor, no sul do Egito. Essa descoberta extraordinária inclui ruas pavimentadas, casas bem preservadas, oficinas industriais e até mesmo uma padaria, proporcionando uma visão única da vida cotidiana durante o novo reino do Egito. A cidade está localizada a oeste do Nilo, perto do Vale dos Reis,
A Rise of Aten está sendo saudada como uma das mais significativas descobertas arqueológicas dos últimos tempos. Essa cidade perdida, enterrada por séculos sob a areia do deserto, reforça a ideia de que ainda há muito a aprender sobre o Antigo Egito e seus mistérios enterrados. As escavações continuam, prometendo revelar mais segredos sobre essa cidade surpreendente e a civilização que a construiu. À medida que concluímos nossa expedição pelos segredos das pirâmides do Egito, refletimos sobre a habilidade extraordinária dos antigos egípcios e os mistérios que persistem até hoje. Espero que esta jornada tenha aguçado sua curiosidade tanto quanto a minha. Se ficaram intrigados como eu, deixem seu like, compartilhem com outros exploradores curiosos e, claro, inscrevam-se para mais viagens ao desconhecido. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos da história. Até a próxima aventura!